Durante a madrugada, um homem entra sorrateiramente na maternidade, onde sua esposa grávida repousa, inconsciente. O que parecia uma visita de preocupação, logo se revela um comportamento perturbador e cheio de intenções ocultas. Mas o que ele não sabia era que alguém estava observando e registrando cada passo silencioso rumo ao abismo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A chuva fina de março batia contra as janelas do Hospital São Lucas, no bairro de Perdizes, em São Paulo. Marina Oliveira observava as gotas deslizarem pelo vidro, formando pequenos caminhos que se encontravam e se separavam, como destinos que se cruzam por acaso. Seus 32 anos pareciam pesar mais naquela tarde cinzenta, e as 33 semanas de gestação tornavam cada movimento um esforço consciente. A barriga imponente abrigava não apenas uma vida em formação, mas também todos os sonhos e medos que uma mulher carrega quando está prestes a se tornar mãe. Ela não deveria estar ali, ou melhor, não imaginava que estaria ali tão cedo. A manhã havia começado como qualquer outra em seu apartamento na Vila Madalena, com o cheiro de café fresco que ela mesma preparava todas as manhãs, o barulho distante do trânsito paulistano e a sensação familiar de cansaço que a gravidez trazia. Mas por volta das 10 horas, quando tentava organizar o quartinho do bebê pela terceira vez naquela semana, Marina sentiu uma tontura diferente. Não era como as outras vezes. Seu corpo parecia pesar, suas pernas fraquejaram e pela primeira vez em meses ela teve medo de verdade. Rodrigo não estava em casa. Ele raramente estava ultimamente. Seu marido, com quem dividia a vida há 4 anos e o casamento há 2, andava cada vez mais distante, mais fechado em seu próprio mundo de planilhas, reuniões e telefonemas urgentes que ele sempre atendia em outro cômodo. Marina tentava entender, tentava ser compreensiva. Afinal, ele trabalhava como consultor financeiro em uma empresa de investimentos na Avenida Paulista e os últimos meses haviam sido especialmente tensos no mercado. Ou, pelo menos, era o que ele dizia. Foi a vizinha, Dona Célia, uma senhora de 60 e poucos anos que morava no apartamento ao lado, quem a socorreu. Ao ouvir o barulho de algo caindo, ela tocou a campainha insistentemente até Marina conseguir abrir a porta. A ambulância chegou em 20 minutos e logo Marina estava sendo levada para o hospital mais próximo, o São Lucas, onde seu obstetra, Dr. Fernando Mendes, já a acompanhava desde o início da gravidez. Agora, deitada naquela cama hospitalar com lençóis brancos impecáveis e o som constante do monitor fetal ao seu lado, Marina sentia uma estranha mistura de alívio e preocupação. O Dr. Fernando havia explicado que era apenas um quadro de fadiga extrema combinado com uma pressão arterial ligeiramente alterada, mas que precisava ficar em observação por pelo menos 24 horas. Nada grave, ele garantira com seu jeito paternal e tranquilizador. Mas era necessário ter cautela, especialmente porque o bebê ainda tinha algumas semanas pela frente antes da data prevista para o nascimento. O celular de Marina vibrou sobre a mesinha ao lado da cama. Era Rodrigo. Finalmente. Amor, acabei de ver suas mensagens. Estou saindo de uma reunião importante. Você está bem? O bebê está bem? Marina suspirou antes de responder. Suas mensagens haviam sido enviadas há mais de 3 horas. Estou no Hospital São Lucas. Tive uma queda de pressão. O Dr. Fernando disse que preciso ficar em observação. A resposta dele demorou alguns minutos, tempo suficiente para Marina imaginar o que ele estaria fazendo. Provavelmente já entrando em outra reunião, ou talvez respondendo e-mails urgentes que não podiam esperar nem mesmo quando sua esposa grávida estava hospitalizada. Vou aí assim que terminar aqui. Aguenta firme. Beijo. Aguenta firme. Como se ela tivesse escolha. Como se estar grávida, exausta e hospitalizada fosse uma questão de força de vontade. Marina guardou o celular e fechou os olhos, tentando não deixar que a frustração crescesse. Ela sabia que Rodrigo estava sob pressão no trabalho. Ele havia mencionado algo sobre um cliente importante,
um investimento que não tinha dado certo, conversas tensas com os sócios da empresa. Mas nos últimos meses, tudo parecia ser mais importante do que ela e o bebê que estava a caminho. A porta do quarto se abriu suavemente e uma enfermeira entrou com um sorriso genuíno no rosto. Era Juliana, uma mulher de uns 35 anos, cabelos castanhos presos em um coque prático, olhos que transmitiam aquela mistura rara de competência e carinho que só os bons profissionais da saúde conseguem ter. "Como está se sentindo, Marina?" ela perguntou enquanto verificava o monitor ao lado da cama. "Melhor, acho. Ainda cansada, mas melhor." Juliana anotou algo na prancheta e então olhou diretamente para Marina, com aquela atenção que fazia qualquer pessoa se sentir realmente vista. "O bebê está ótimo. Os batimentos cardíacos estão perfeitos, bem ritmados. Você precisa apenas de descanso agora. Quando foi a última vez que dormiu uma noite inteira?" Marina tentou se lembrar. Fazia semanas, entre as idas frequentes ao banheiro, as dores nas costas e a ansiedade que crescia à medida que a data do parto se aproximava, o sono havia se tornado um artigo de luxo. "Faz tempo", ela admitiu. "Então vamos aproveitar que você está aqui e garantir que descanse. O Dr. Fernando vai voltar daqui a algumas horas para uma nova avaliação. Enquanto isso, tente relaxar. Seu marido vem visitá-la?" "Sim, ele disse que vem assim que sair do trabalho." Juliana assentiu, mas Marina percebeu um leve franzir na testa da enfermeira, como se ela quisesse dizer algo mais, mas tivesse decidido guardar para si. Era aquele tipo de expressão que os profissionais de saúde têm quando veem padrões que se repetem, comportamentos que reconhecem, mas que não podem comentar abertamente. Quando Juliana saiu do quarto, Marina voltou a olhar pela janela. A chuva havia parado, e um sol tímido tentava romper as nuvens cinzentas. Era assim que ela se sentia ultimamente, tentando romper camadas de névoa que pareciam cada vez mais densas. Não sabia ao certo quando tudo havia começado a mudar entre ela e Rodrigo, mas sabia que algo estava diferente. Eles se conheceram em uma festa de amigos em comum há 5 anos. Marina trabalhava como arquiteta em um escritório de design de interiores, e Rodrigo estava começando sua carreira no mercado financeiro. Ele era charmoso, atencioso, daquele jeito confiante que fazia qualquer mulher se sentir especial. Os primeiros meses foram intensos, repletos daqueles gestos românticos que parecem saídos de filmes, jantares à luz de velas, viagens de fim de semana para o litoral, mensagens carinhosas ao longo do dia. O casamento veio naturalmente, uma cerimônia simples, mas bonita, em uma fazenda nos arredores de São Paulo, com amigos e familiares mais próximos. Marina se lembrava do sorriso de Rodrigo naquele dia, dos votos que eles trocaram, da promessa de construírem uma vida juntos. Ela realmente acreditava que haviam encontrado algo raro e precioso. Os 2 primeiros anos de casamento foram bons. Não perfeitos, mas bons. Eles compraram o apartamento na Vila Madalena com a ajuda dos pais de Marina, um imóvel de 2 quartos em um prédio antigo mas charmoso, com varandinha e muita luz natural. Marina decorou cada canto com o cuidado de quem realmente entendia de espaços e cores, transformando aquele lugar em um lar acolhedor. A decisão de ter um filho veio de forma natural também. Marina sempre quis ser mãe, e Rodrigo parecia estar na mesma sintonia. Quando o teste de gravidez deu positivo há 8 meses, ela se lembrava da alegria genuína nos olhos dele, do abraço apertado, das lágrimas que ele tentou esconder. Naquele momento, Marina teve certeza de que estavam no caminho certo. Mas então, algo começou a mudar. Sutil no início, como uma nota desafinada em uma música que antes soava harmoniosa. Rodrigo passou a chegar cada vez mais tarde em casa. As conversas durante o jantar, que antes eram animadas e cheias de planos para o futuro, tornaram-se monossilábicas e apressadas. Ele começou a atender ligações em horários estranhos e sempre saía do cômodo onde Marina estava para falar com privacidade. Quando ela perguntava se estava tudo bem, a resposta era sempre a mesma. "É só trabalho, amor. Nada com que você precise se preocupar." Mas Marina se preocupava.
Como não se preocupar quando seu marido, que antes dividia tudo com ela, agora parecia estar vivendo em um mundo paralelo ao qual ela não tinha acesso? Como não se preocupar quando, nas poucas vezes em que faziam amor, ele parecia estar distante, presente fisicamente, mas ausente emocionalmente? E então havia aqueles papéis. Há cerca de um mês, Rodrigo começou a trazer documentos para casa, pilhas de contratos e formulários que ele deixava espalhados pela mesa da sala. Quando Marina perguntava do que se tratava, ele sempre dava uma explicação vaga, algo sobre reajustar investimentos, proteger o patrimônio do casal, planejar o futuro financeiro do bebê. Ele havia insistido, com uma frequência que beirava a obsessão, para que ela assinasse alguns papéis. São só formalidades, Marina. Precisamos organizar as coisas antes do bebê nascer. Ela havia olhado os documentos algumas vezes, mas a linguagem jurídica e financeira era confusa, cheia de termos técnicos que ela não compreendia completamente. Rodrigo sempre se oferecia para explicar, mas suas explicações eram rápidas, atropeladas, como se ele estivesse com pressa de resolver aquilo logo. Marina nunca havia sido do tipo desconfiado. Ela confiava nas pessoas, especialmente em quem amava. Mas algo naqueles papéis, na insistência de Rodrigo, na forma como ele evitava seu olhar quando o assunto surgia, acendia um pequeno alarme em algum lugar profundo de sua consciência. Ela ainda não havia assinado nada. Sempre encontrava uma desculpa. Estava cansada, precisava ler com mais calma, queria consultar um advogado amigo da família, e cada vez que adiava, percebia a frustração crescente em Rodrigo. Não era raiva, não era agressividade, mas uma tensão que pairava entre eles como uma nuvem escura prestes a desabar. O som do monitor fetal trouxe Marina de volta ao presente. Aquele ritmo constante e tranquilizador dos batimentos do coração do bebê era como uma âncora em meio à tempestade de pensamentos que inundava sua mente. Ela colocou a mão sobre a barriga e sentiu um movimento suave. Seu filho estava ali, vivo, forte, dependendo dela para tomar as decisões certas. Marina pegou o celular novamente e abriu o aplicativo de mensagens. Havia uma conversa em grupo com suas amigas mais próximas, Gabriela e Letícia, que ela não checava há alguns dias. Elas haviam organizado um chá de bebê para o próximo fim de semana, e as mensagens estavam cheias de animação e detalhes sobre decoração, bolo e presentes. Gente, estou no hospital, ela digitou. Nada grave, só observação, mas acho que vou ter que remarcar o chá de bebê. As respostas vieram quase instantaneamente. Meu Deus, Marina, você está bem? O bebê está bem? Era a Gabriela, sempre a mais dramática das três. Vou aí agora. Em qual hospital você está? Letícia, a prática, já querendo resolver tudo. Marina sorriu. Suas amigas eram seu porto seguro, as pessoas com quem podia contar independentemente de qualquer coisa. Elas se conheciam desde a faculdade de arquitetura e ao longo dos anos haviam construído uma amizade sólida, daquelas que sobrevivem a mudanças, distâncias e diferentes fases da vida. Não precisa vir agora, meninas. Estou bem, só cansada. É o São Lucas em Perdizes, mas vou ficar aqui só até amanhã, segundo o médico. Qualquer coisa, você me liga, combinado? Gabriela insistiu. Combinado. Marina guardou o celular e se permitiu fechar os olhos por um momento. O quarto era silencioso, exceto pelo som hipnótico do monitor e o ruído distante de passos no corredor. Ela podia sentir o cansaço tomando conta, aquele peso nas pálpebras que antecede o sono. Talvez Juliana estivesse certa. Talvez ela só precisasse de um descanso verdadeiro, longe das preocupações, das tensões, das perguntas sem resposta que rondavam sua mente. Mas enquanto se entregava ao sono, uma imagem persistia. Rodrigo inclinado sobre a mesa da sala, olhando fixamente para aqueles papéis com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Não era preocupação comum, era algo mais profundo, mais urgente, quase desesperado. Marina dormiu, mas seu sono foi agitado, povoado por sonhos fragmentados, onde ela corria por corredores sem fim, procurando algo que não conseguia nomear. No sonho, ouvia a voz de Rodrigo chamando seu nome.
Mas quando se virava, ele desaparecia nas sombras. Quando acordou, já estava escuro lá fora. O relógio na parede marcava pouco mais de 9 da noite. Marina sentiu a boca seca e procurou pelo copo de água que Juliana havia deixado na mesinha. Foi então que percebeu. Não estava sozinha no quarto. Rodrigo estava ali, sentado na cadeira ao lado da cama, observando-a em silêncio. Não era a postura de alguém preocupado ou aliviado por ver a esposa bem. Era algo diferente. Ele segurava algo nas mãos, papéis dobrados, e sua expressão era tensa, quase ansiosa. "Você acordou", ele disse sem sorrir. Marina se ajeitou na cama, ainda um pouco grogue do sono. "Que horas são? Há quanto tempo você está aí?" "Cheguei faz 1 hora. Você estava dormindo, então não quis acordar." Ele se levantou e se aproximou da cama. Marina percebeu que ele estava com a roupa de trabalho, mas a gravata estava frouxa e havia uma tensão em seus ombros que ela conhecia bem. Era a postura de quando ele estava sob extrema pressão. "Como você está? O médico disse alguma coisa?" Ele perguntou, mas Marina notou que seus olhos desviavam para o lado, para o monitor, para qualquer lugar menos diretamente para ela. "Estou bem. Cansada, mas bem. O bebê também está ótimo." "Que bom. Você me deu um susto." Silêncio. Um silêncio pesado, carregado de coisas não ditas. "Rodrigo, o que está acontecendo com você?" Marina finalmente perguntou, sua voz saindo mais firme do que esperava. Ele piscou como se não esperasse a pergunta direta. "Do que você está falando?" "Você sabe do que estou falando. Você está diferente há meses, distante, sempre preocupado com algo que não compartilha comigo. E esses papéis que você tanto insiste para eu assinar. O que está acontecendo de verdade?" Rodrigo passou a mão pelo cabelo, um gesto que ele sempre fazia quando estava nervoso. "Marina, não é nada demais. Já te expliquei. São só ajustes financeiros que precisamos fazer. Proteção do nosso patrimônio, organização das coisas antes do bebê nascer." "Mas por que tanta urgência? Por que você age como se fosse uma questão de vida ou morte?" Ele hesitou. Por um breve momento, Marina viu algo em seus olhos que a assustou. Não era raiva, não era frustração, era medo. Rodrigo estava com medo de algo. "Porque é importante, Marina. Você precisa confiar em mim." "Eu confio em você, Rodrigo. Mas confiança não significa assinar papéis sem entender o que estou assinando." A tensão no quarto aumentou. Rodrigo olhou para os papéis em suas mãos e então para Marina. "Trouxe os documentos. Pensei que poderíamos resolver isso agora." "Agora?" "Estou no hospital, Rodrigo. Você está falando sério?" "É exatamente por isso que precisamos resolver. As coisas podem mudar a qualquer momento. Precisamos estar preparados." Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo profundamente errado naquela conversa, naquela insistência, naquele olhar quase desesperado de Rodrigo. Antes que pudesse responder, a porta do quarto se abriu e Juliana entrou, trazendo consigo uma bandeja com chá e biscoitos. Ela olhou rapidamente de Marina para Rodrigo e então sorriu de forma profissional. "Boa noite. Trouxe um lanche leve para a senhora. Precisa se alimentar para manter as forças." Rodrigo recuou alguns passos, guardando os papéis apressadamente no bolso interno do paletó. Marina percebeu a mudança em sua postura, como se ele tivesse sido flagrado fazendo algo inadequado. "Obrigada, Juliana." Marina disse, genuinamente grata pela interrupção. A enfermeira colocou a bandeja na mesinha e então se virou para Rodrigo. "O horário de visitas termina às 10, senhor. Mas pode voltar amanhã de manhã, a partir das 8. "Certo, eu já estava de saída mesmo." Rodrigo se aproximou de Marina e deu um beijo rápido em sua testa. Não foi um beijo carinhoso, mas mecânico, automático. "Descanse, volto amanhã." Ele saiu do quarto sem olhar para trás. Marina ficou observando a porta fechada, sentindo que algo fundamental havia se partido entre eles naqueles últimos minutos. Juliana permaneceu no quarto por mais alguns instantes, verificando o monitor e ajeitando as cobertas de Marina. "Tudo bem?" ela perguntou, sua voz carregando uma preocupação que ia além do protocolo profissional. Marina quis dizer que sim, que estava tudo bem,
Mas as palavras não saíram. Em vez disso, ela apenas assentiu, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Quando finalmente ficou sozinha novamente, Marina pegou o celular e abriu a conversa com Gabriela. Seus dedos hesitaram sobre o teclado. O que ela poderia dizer? Que seu marido estava agindo de forma estranha? Que ela sentia que havia algo profundamente errado, mas não conseguia colocar o dedo exatamente onde? Que pela primeira vez em 4 anos ela tinha medo de Rodrigo? Não. Medo não era a palavra certa. Era algo diferente. Era a sensação de que a pessoa com quem ela havia escolhido construir uma vida estava se transformando em um estranho diante de seus olhos. E o pior de tudo era não saber por quê. Marina colocou a mão sobre a barriga, onde seu filho descansava, alheio a todas aquelas preocupações do mundo adulto. Vamos ficar bem, ela sussurrou. Não importa o que aconteça, vamos ficar bem. Mas enquanto dizia essas palavras, Marina não tinha certeza se estava tentando confortar o bebê ou a si mesma. Lá fora, nas sombras do corredor, uma figura observava o quarto através da pequena janela da porta. Rodrigo não havia ido embora. Ele estava ali, parado, olhando para dentro, com os papéis ainda no bolso e uma expressão que misturava desespero e determinação. E em algum lugar profundo de sua consciência, Marina sabia que aquela noite no hospital era apenas o começo de algo muito maior. Uma tempestade estava se formando no horizonte e ela estava bem no centro dela, carregando uma vida preciosa que precisava proteger a qualquer custo. O monitor continuava registrando os batimentos constantes do coração do bebê, um lembrete de que, não importa quão confuso o mundo parecesse, havia algo puro e simples ali. Uma vida nova, cheia de possibilidades, esperando para nascer em um mundo que sua mãe faria o possível para tornar seguro. Marina fechou os olhos mais uma vez, mas desta vez não para dormir. Era para pensar, para processar, para tentar entender o que estava acontecendo com sua vida e como ela havia chegado àquele ponto. Alguma coisa precisava mudar. E talvez, apenas talvez, aquele momento de vulnerabilidade no hospital fosse exatamente o que ela precisava para finalmente enxergar a verdade que vinha evitando há tanto tempo. A madrugada no Hospital São Lucas tinha aquele silêncio característico das horas mortas, quando até mesmo a cidade que nunca dorme parece tirar um cochilo. Marina acordou sobressaltada, sem saber ao certo o que havia interrompido seu sono. O quarto estava em penumbra, iluminado apenas pela luz suave do monitor e pela claridade azulada que vinha do corredor através da fresta da porta entreaberta. Ela olhou para o relógio digital na parede. 3h40 da manhã. Seu coração batia mais rápido do que deveria e levou alguns segundos para perceber que não estava sozinha. Havia alguém no quarto. Uma silhueta parada junto à janela de costas para a cama, observando a chuva que havia voltado a cair lá fora. "Rodrigo?" ela chamou, a voz embargada pelo sono. A figura se virou rapidamente, e Marina viu que era ele mesmo, mas havia algo diferente em sua postura. Ele parecia tenso, os ombros rígidos, as mãos fechadas em punhos ao lado do corpo. "Desculpe, não queria te acordar", ele disse, sua voz soando estranhamente rouca. "O que você está fazendo aqui? Pensei que tivesse ido embora." "Voltei. Precisava falar com você." Marina se ajeitou na cama sentindo um desconforto crescente. Não era físico, era algo mais profundo, instintivo. Cada fibra de seu ser gritava que algo estava errado. 3 da manhã, Rodrigo. Não podia esperar até amanhã? Ele se aproximou da cama e, à medida que entrava na área iluminada pelo monitor, Marina pôde ver seu rosto com mais clareza. Havia suor em sua testa, apesar do ar condicionado do quarto. Seus olhos estavam vermelhos, como se ele tivesse passado horas sem dormir ou talvez chorando. "Não pode esperar, Marina. Eu preciso que você entenda. Preciso que você assine aqueles papéis." A urgência em sua voz fez o alarme na mente de Marina soar ainda mais alto. "Rodrigo, você está me assustando. O que está acontecendo? Por que isso é tão importante assim?" Ele passou a mão pelo rosto,
Um gesto de frustração ou desespero, Marina não conseguia definir. Eu cometi um erro, ele começou, sua voz tremendo. Um erro grave. No trabalho, com um cliente, perdi muito dinheiro que não era meu. Marina sentiu seu estômago afundar. Era isso então. Era sobre dinheiro. Quanto? Ela perguntou, embora parte dela não quisesse saber a resposta. 250 mil reais. O número caiu entre eles como uma bomba. Marina ficou sem palavras, por um longo momento, processando a magnitude do que ele acabara de revelar. Meu Deus, Rodrigo! Como isso aconteceu? Eu tentei recuperar. Fiz alguns investimentos arriscados achando que conseguiria reverter a situação, mas só piorou. Agora, eles querem o dinheiro de volta em 30 dias, ou vão me processar. Podem até me acusar criminalmente. As peças começavam a se encaixar na mente de Marina. A distância, o nervosismo, os telefonemas secretos, a insistência com os papéis. E os papéis? O que eles têm a ver com isso? Rodrigo hesitou, e Marina viu claramente o conflito em seu rosto. Ele estava tentando decidir quanto contar, quanto esconder. São transferências de bens. Preciso colocar o apartamento e algumas aplicações em seu nome. Se entrarem com um processo contra mim, vão querer confiscar tudo. Mas se estiver no seu nome, eles não podem tocar. Marina sentiu a respiração falhar. Ela colocou a mão protetoramente sobre a barriga, um gesto instintivo de uma mãe protegendo seu filho. Você quer que eu seja cúmplice de uma fraude? É isso? Não é fraude, Marina. É proteção. É garantir que nossa família não fique na rua, que nosso filho tenha onde morar. Nosso filho vai precisar de um pai íntegro, Rodrigo. Não de um pai que foge das consequências de seus atos. A voz de Marina saiu mais alta do que pretendia, e ela viu Rodrigo olhar rapidamente para a porta, como se temesse que alguém pudesse estar ouvindo. Abaixa a voz, ele sussurrou com urgência. Você não entende a gravidade da situação. Não são só os meus chefes. Tem outras pessoas envolvidas, pessoas que não aceitam não como resposta. Um frio percorreu a espinha de Marina. Outras pessoas. Que tipo de pessoas? Rodrigo, o que você fez exatamente? Com quem você se meteu? Antes que ele pudesse responder, a porta do quarto se abriu suavemente. Juliana entrou, trazendo sua presença tranquilizadora e profissional. Ela olhou de Marina para Rodrigo, e algo em sua expressão mudou sutilmente. Senhor, o horário de visitas só começa às 8 da manhã. Como conseguiu entrar? Rodrigo se afastou imediatamente da cama, sua postura ficando defensiva. A porta da escada estava aberta. Precisava ver minha esposa. Juliana manteve seu tom calmo, mas firme. Entendo sua preocupação, mas preciso pedir que se retire. A paciente precisa de repouso absoluto. O senhor pode voltar no horário apropriado. Marina viu o conflito no rosto de Rodrigo. Por um momento, ela temeu que ele fosse se recusar a sair. Mas então ele assentiu, pegou seu paletó que estava pendurado na cadeira e caminhou em direção à porta. Antes de sair, ele se virou para Marina uma última vez. Pensa no que eu disse. Por favor. Quando a porta se fechou atrás dele, Marina percebeu que estava tremendo. Juliana se aproximou rapidamente, verificando seus sinais vitais no monitor. Seu coração está acelerado. Você está bem? Marina quis dizer que sim, mas as lágrimas começaram a cair antes que pudesse controlar. Juliana sentou na beirada da cama e segurou sua mão, um gesto simples, mas reconfortante. Quer conversar sobre isso? Marina balançou a cabeça. Como poderia explicar aquele pesadelo que sua vida havia se tornado? Como poderia colocar em palavras o medo, a confusão, a sensação de traição? Ele está com problemas, ela finalmente disse. Problemas sérios. Juliana não pressionou por mais detalhes. Em vez disso, ela ajeitou os travesseiros de Marina e trouxe um copo de água fresca. Você e seu bebê são minha prioridade agora. Vou falar com a segurança sobre o acesso às escadas. Ninguém mais vai entrar aqui fora do horário de visitas sem autorização. Marina assentiu, grata pela proteção,
mesmo que parte dela sentisse que era tarde demais. O veneno já havia sido injetado. As palavras de Rodrigo ecoavam em sua mente, cada uma carregando o peso de consequências que ela ainda não conseguia compreender totalmente. Após Juliana sair, Marina ficou acordada na escuridão, olhando para o teto. A chuva batia com mais força agora, e o som se misturava ao ritmo constante do monitor fetal. Seu filho estava ali, dentro dela, completamente dependente de suas decisões. E ela sabia, com uma clareza dolorosa, que as escolhas que faria nos próximos dias mudariam o rumo de suas vidas para sempre. Ela pensou em sua mãe, Sônia, que morava em Campinas e que sempre fora sua confidente. Deveria ligar para ela, contar o que estava acontecendo, mas Marina também sabia que sua mãe nunca havia gostado completamente de Rodrigo. Ela achava que ele era ambicioso demais, preocupado demais com dinheiro e status. Marina sempre defendera seu marido, argumentando que ele só queria construir uma vida confortável para a família. Agora, percebendo a ironia amarga da situação, ela se perguntava se sua mãe não havia visto algo que ela mesma se recusara a enxergar. Sono não voltou. Marina permaneceu desperta, observando a escuridão gradualmente dar lugar à luz cinzenta da manhã. Quando Juliana voltou para o plantão das 6 horas, ela encontrou Marina acordada, com olhos vermelhos e expressão abatida. Não conseguiu dormir? Não. Juliana verificou os sinais vitais e o monitor fetal fazendo anotações na prancheta. O Dr. Fernando vai passar aqui por volta das 9. Vamos ver se você já pode ter alta. A ideia de voltar para casa, para aquele apartamento que agora parecia contaminado por segredos e mentiras, fez o estômago de Marina revirar. Mas ela também sabia que não podia ficar escondida no hospital para sempre. Por volta das 8h30, sua amiga Letícia apareceu na porta do quarto, trazendo uma sacola com roupas limpas e artigos de higiene pessoal. Vim trazer umas coisas para você, ela disse, entrando com seu jeito prático e eficiente. Letícia era advogada, sempre impecável em suas roupas de trabalho, cabelos loiros presos em um rabo de cavalo elegante. Gabriela queria vir também, mas tinha uma reunião importante. Ela manda beijos. Marina sorriu grata pela presença da amiga. Obrigada, Lê, você não precisava. Claro que precisava. Para isso que servem as amigas. Letícia puxou a cadeira e sentou ao lado da cama, estudando o rosto de Marina com atenção. O que aconteceu? E não me diga que é só cansaço. Eu te conheço há 10 anos. Marina hesitou. Contar para Letícia significaria tornar tudo real, concreto. Mas também significaria não estar sozinha naquele pesadelo. Rodrigo está com problemas financeiros, graves. E então, como se uma represa tivesse se rompido, Marina contou tudo. Os papéis misteriosos, a pressão constante, a visita na madrugada, a confissão sobre o dinheiro perdido. Letícia ouviu tudo em silêncio, sua expressão profissional assumindo o controle. Marina, você não pode assinar nada que ele te trouxer. Absolutamente nada, ela disse firmemente quando Marina terminou. O que ele está tentando fazer é fraudulento. Se você assinar, pode ser considerada cúmplice. Mas ele disse que é para proteger a família. Ele disse isso, mas na verdade é para proteger ele mesmo, e possivelmente te jogar na linha de fogo junto com ele. Marina sentiu as lágrimas voltarem. Como chegamos a esse ponto, Lê? Como eu não vi? Letícia segurou a mão da amiga com firmeza. Porque você confiava nele. Porque você o amava. Não é culpa sua que ele tenha feito escolhas ruins. E agora? O que eu faço? Primeiro, você se concentra em ficar bem e em ter esse bebê com saúde. Segundo, você não assina nada sem que eu veja antes. Terceiro, começamos a pensar em proteger você e seu filho legalmente. A palavra legalmente caiu como um peso. Significava advogados, separação, processos. Significava o fim de tudo que Marina havia construído nos últimos anos. Ele falou em pessoas envolvidas, pessoas que não aceitam não como resposta. Você acha que ele pode estar envolvido com algo perigoso? Letícia franziu a testa preocupada. É difícil dizer.
Pode ser só pânico da parte dele, tentando te assustar para conseguir o que quer. Ou pode ser verdade. De qualquer forma, você precisa ser cautelosa. Naquele momento, o Dr. Fernando entrou no quarto com sua presença reconfortante. Era um homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos e óculos de armação discreta, que inspirava confiança imediata. Bom dia, Marina. Como passou a noite? Marina trocou um olhar rápido com Letícia antes de responder. Agitada, doutor. Ele examinou os registros do monitor e fez algumas perguntas sobre como ela estava se sentindo fisicamente. Após o exame, ele sorriu de forma tranquilizadora. Fisicamente, você está bem. O bebê está ótimo, mas percebi alterações no seu ritmo cardíaco durante a madrugada. Algo aconteceu? Marina não sabia como responder, sem entrar em detalhes que preferiria não compartilhar. Ansiedade, ela finalmente disse, o que tecnicamente não era mentira. O Dr. Fernando a estudou por um momento, aquele olhar perspicaz de quem já viu muita coisa na vida. Marina, estresse e ansiedade não fazem bem para você, nem para o bebê. Se há algo te preocupando, seja o que for, você precisa encontrar uma forma de lidar com isso. Tem alguém com quem possa conversar? Um terapeuta, talvez? Ela tem... A gente, Letícia interveio. As amigas e a família. O médico assentiu. Ótimo. Bom, vou te liberar, mas com a condição de que você descanse em casa. Nada de trabalho, nada de estresse. Quero te ver de novo na semana que vem para um acompanhamento. E qualquer sintoma preocupante, qualquer coisa fora do normal, você volta imediatamente. Combinado? Combinado, Marina concordou. Enquanto o Dr. Fernando saía do quarto, Marina e Letícia trocaram outro olhar significativo. Você vai ficar comigo hoje, Letícia disse, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Vou cancelar minhas reuniões da tarde. Precisamos conversar com calma sobre tudo isso. Marina queria protestar, dizer que não era necessário, mas a verdade era que ela estava aliviada. A ideia de enfrentar Rodrigo sozinha, de voltar para aquele apartamento carregado de tensão, era aterrorizante. Obrigada, Lê. Elas saíram do hospital por volta das 10 horas, sob um céu que ainda ameaçava chuva. Letícia havia estacionado seu carro em uma rua lateral, e enquanto caminhavam até lá, Marina sentiu uma estranha sensação de estar sendo observada. Ela olhou ao redor, mas não viu nada além de pessoas comuns indo e vindo, cada uma imersa em suas próprias vidas e preocupações. Está tudo bem? Letícia perguntou, notando a hesitação de Marina. Sim, acho que estou só paranoica. Mas quando entraram no carro e Letícia deu a partida, Marina olhou pelo retrovisor lateral e viu uma figura masculina parada na esquina, observando-as. De longe, pela postura e pelo paletó escuro, poderia ser Rodrigo, mas quando ela piscou e olhou novamente, a figura havia desaparecido. O trajeto até o apartamento na Vila Madalena foi silencioso. Letícia respeitou a necessidade de Marina de processar tudo, limitando-se a comentários ocasionais sobre o trânsito ou o tempo. Quando chegaram ao prédio, Marina sentiu seu coração apertar. Aquele lugar que por 2 anos havia sido seu refúgio, agora parecia hostil. Elas subiram até o 3º andar, e Marina abriu a porta com mãos trêmulas. O apartamento estava silencioso e arrumado, mas havia algo no ar que a incomodava. Não era nada concreto, apenas uma sensação de que algo estava fora do lugar. Faz um café enquanto eu troco de roupa? Marina pediu. Claro. Marina foi até o quarto e trocou o pijama hospitalar por roupas confortáveis. Ao passar pela sala, notou que a mesa onde Rodrigo costumava deixar seus papéis de trabalho estava vazia, limpa demais. Ele havia levado tudo embora. Ela abriu a gaveta da escrivaninha onde guardava documentos importantes. Tudo parecia estar no lugar. Certidões, contratos, extratos bancários. Mas então ela notou algo estranho. Havia uma pasta que ela não se lembrava de ter visto antes, marcada apenas com um adesivo amarelo sem nenhuma identificação. Com mãos trêmulas, Marina abriu a pasta. Dentro havia cópias de apólices de seguro de vida. 3 delas, todas em seu nome, todas recentes,
contratadas nos últimos 3 meses. Marina era assegurada e Rodrigo era o único beneficiário. O valor total das apólices era de R$ 1.200.000. Marina sentiu suas pernas fraquejarem. Ela se segurou na escrivaninha tentando processar o que estava vendo. Por que Rodrigo contrataria 3 apólices de seguro de vida diferentes em seu nome sem dizer nada? Por que ele seria o único beneficiário? Marina, você está bem? A voz de Letícia vinha da cozinha. Marina pegou a pasta e caminhou até a cozinha com passos mecânicos. Letícia estava enchendo a cafeteira quando se virou e viu a expressão no rosto da amiga. O que foi? Você está pálida. Marina colocou a pasta sobre a mesa da cozinha e a abriu, revelando as apólices. Letícia pegou os documentos e começou a ler, sua expressão mudando de curiosidade para preocupação e finalmente para alarme. Meu Deus, Marina, você sabia dessas apólices? Marina balançou a cabeça, sem conseguir falar. Letícia continuou lendo, virando as páginas com crescente urgência. Elas foram contratadas em setembro, outubro e novembro, todas no valor de R$ 400.000 cada. E olha aqui, nas letras miúdas. Tem uma cláusula de pagamento imediato em caso de qualquer acidente ou complicação médica resultando em falecimento. As 2 mulheres se entreolharam, o peso da descoberta pairando entre elas como uma nuvem tóxica. Lê, Marina disse, sua voz saindo como um sussurro. Ele apareceu no hospital na madrugada. Ele estava desesperado. Ele disse que tinha se envolvido com pessoas perigosas. Letícia colocou as apólices sobre a mesa com cuidado, como se fossem objetos radioativos. Marina, eu preciso que você ouça o que vou dizer com muita atenção. Isso não é normal. Nada disso é normal. Contratar 3 apólices de seguro de vida em nome da esposa grávida, sem o conhecimento dela, enquanto está desesperado por dinheiro e envolvido com pessoas perigosas. Ela não terminou a frase. Não precisava. A conclusão estava suspensa no ar. Entre elas, terrível e inegável. Marina colocou a mão sobre a barriga, sentindo seu filho se mexer ali dentro, completamente alheio ao perigo que o cercava. Ele não faria isso, ela disse, mas sua voz carecia de convicção. Ele não faria. Marina, você precisa sair daqui. Agora. Vai pegar algumas coisas e vir ficar comigo até resolvermos isso. Mas e se eu estiver errada? E se houver uma explicação inocente? Letícia segurou os ombros de Marina, obrigando-a a olhar diretamente em seus olhos. E se não houver? E se você estiver certa? Você está disposta a arriscar sua vida e a vida do seu filho para descobrir? A pergunta ficou suspensa no ar. Marina sabia que Letícia estava certa. Sabia que cada momento que permanecia naquele apartamento, naquela situação, era um momento de perigo. Mas aceitar isso significava aceitar que o homem que ela amava, com quem havia planejado passar o resto da vida, poderia ser capaz do impensável. Deixa eu pegar algumas coisas, ela finalmente disse. Enquanto Marina voltava ao quarto para fazer uma mala rápida, Letícia pegou seu celular e começou a fazer ligações. Primeiro para Gabriela, depois para um advogado especializado em direito de família, que ela conhecia. As coisas estavam se movendo rápido demais, e Marina sentia como se estivesse em um barco no meio de uma tempestade, sem controle sobre a direção. Ela estava colocando roupas na mala quando ouviu a porta da frente se abrir. Seu coração parou. Era Rodrigo. Ela reconheceria o som de suas chaves em qualquer lugar. Marina saiu do quarto e viu Letícia já posicionada na sala, entre ela e Rodrigo, como um escudo humano. O que está acontecendo aqui? Rodrigo perguntou, seu olhar indo de Letícia para Marina e então para a mala meio pronta que ela carregava. Marina vai passar uns dias comigo. Letícia respondeu, sua voz firme e profissional. Ela precisa de descanso e tranquilidade. Rodrigo ignorou Letícia e focou em Marina. Nós precisamos conversar. Sozinhos. Tudo que você tiver para dizer, pode falar na frente de Letícia. Marina respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Rodrigo passou a mão pelo cabelo, aquele gesto familiar de frustração. Marina, por favor, você não entende a situação. Eu preciso de você aqui. Preciso que você me apoie nisso.
Apoiar em quê, Rodrigo? Nas mentiras? Nos segredos? Ou nas apólices de seguro que você contratou? Sem me contar. A expressão de Rodrigo mudou. Passou da frustração para algo mais próximo do pânico. Você encontrou as apólices? Encontrei. Quer me explicar por que você contrataria 3 seguros de vida de R$ 400 mil cada em meu nome, te colocando como único beneficiário, tudo sem me consultar? Rodrigo olhou de Marina para Letícia e de volta para Marina. Ele estava claramente tentando decidir como lidar com aquela situação. Era uma precaução, ele finalmente disse. Com o bebê chegando, pensei em nos proteger financeiramente. Proteger como, Rodrigo? Eu morta e você com mais de R$ 1 milhão? As palavras saíram mais duras do que Marina pretendia, mas ela viu o impacto delas no rosto de Rodrigo. Como você pode dizer isso? Como pode pensar que eu faria algo para te machucar? Porque você está desesperado, porque você está envolvido com pessoas perigosas, porque você apareceu no meu quarto de hospital às 3 da manhã pedindo que eu assinasse papéis que me tornariam cúmplice das suas fraudes. A voz de Marina estava subindo e ela podia sentir seu coração acelerado, o estresse tomando conta de seu corpo. Letícia se aproximou e colocou uma mão protetora em seu ombro. Está na hora de você ir, Rodrigo. Eu não vou a lugar nenhum, esta é minha casa. E é a casa dela também. E ela está grávida e sob ordens médicas de evitar estresse. Então você vai sair ou eu vou ligar para a polícia. Por um longo momento, Rodrigo ficou parado ali, olhando para as 2 mulheres à sua frente. Marina viu tantas emoções passarem por seu rosto que não conseguiu identificar todas elas. Raiva, frustração, desespero e talvez, só talvez, uma pontinha de arrependimento genuíno. Está bem, ele finalmente disse. Mas isso não acabou, Marina. Nós ainda precisamos conversar. De verdade, sobre tudo. Ele pegou sua pasta e algumas roupas e saiu do apartamento, batendo a porta com mais força do que necessário. Marina sentiu suas pernas fraquejarem novamente e Letícia a ajudou a sentar no sofá. Respira fundo. Está tudo bem, você está segura. Mas Marina não se sentia segura. Ela sentia como se sua vida inteira tivesse desmoronado em menos de 24 horas. E ela estava ali, no meio dos escombros, tentando proteger a única coisa que ainda importava de verdade: a vida de seu filho ainda não nascido. E enquanto sentava ali, com Letícia ao seu lado, e o som da chuva voltando a bater nas janelas, Marina soube que havia cruzado uma linha invisível. Não havia mais volta. O que quer que o futuro reservasse, uma coisa era certa: ela lutaria. Com todas as suas forças, com cada respiração, ela lutaria para proteger seu filho e para descobrir a verdade sobre o homem que ela pensava conhecer, mas que agora parecia um completo estranho. O apartamento de Letícia ficava nos Jardins, em um prédio moderno com portaria 24 horas e sistema de segurança, que fazia Marina se sentir um pouco mais protegida. Era um espaço amplo, decorado com o bom gosto minimalista típico de quem trabalha demais e tem pouco tempo para acumular coisas desnecessárias. Marina se instalou no quarto de hóspedes, que tinha uma cama confortável e uma janela que dava para um pequeno jardim interno. Nos 3 dias seguintes, ela tentou estabelecer alguma rotina. Acordava tarde, ainda exausta pelo estresse emocional e físico dos últimos acontecimentos. Letícia saía cedo para o escritório, mas fazia questão de almoçar em casa sempre que possível. Gabriela aparecia todas as tardes trazendo livros, revistas, lanches e principalmente sua presença reconfortante. Rodrigo ligava constantemente. No primeiro dia, Marina ainda atendia algumas chamadas, mas as conversas sempre seguiam o mesmo padrão. Ele pedia para conversarem pessoalmente, dizia que podia explicar tudo, implorava para que ela voltasse para casa. Ela recusava, mantendo-se firme em sua decisão de manter distância, até entender melhor o que estava acontecendo. Depois de um tempo, ela parou de atender completamente, deixando as ligações irem para a caixa postal. Foi na manhã do 4º dia que tudo começou a mudar novamente. Marina estava tomando café na cozinha quando Letícia entrou com uma expressão séria no rosto, segurando um envelope grande. Isso
Chegou para você no escritório, ela disse colocando o envelope sobre a mesa. Foi enviado por um escritório de advocacia que não conheço. Marina olhou para o envelope com apreensão. Seu nome estava escrito à mão na frente, sem endereço de remetente. Com mãos trêmulas ela o abriu e retirou o conteúdo. Eram documentos, extratos bancários, comprovantes de transferências e uma carta manuscrita. A carta começava simplesmente: Senhora Marina, acredito que você merece saber a verdade. Marina leu em silêncio, sentindo o sangue gelar em suas veias a cada linha. A carta era de alguém que se identificava apenas como uma pessoa preocupada com seu bem-estar e detalhava uma série de transações financeiras que Rodrigo havia feito nos últimos 6 meses. Não eram apenas os R$250 mil que ele havia admitido ter perdido. Era muito mais, muito pior. Rodrigo havia se envolvido em um esquema de investimentos fraudulentos. Ele prometia retornos impossíveis para clientes ricos, usava o dinheiro de novos investidores para pagar os antigos, enquanto desviava boa parte para cobrir suas próprias despesas e dívidas de jogo. Um esquema clássico de pirâmide financeira que inevitavelmente desmoronaria. O valor total envolvido era de quase R$2 milhões e havia nomes anexados aos documentos. Nomes que Marina reconheceu. Empresários de São Paulo, alguns até mesmo conhecidos da mídia. Pessoas com poder e recursos para fazer de Rodrigo um exemplo, caso quisessem. Meu Deus, Marina sussurrou, suas mãos tremendo tanto que quase deixou cair os papéis. Letícia pegou os documentos e começou a ler, sua expressão profissional de advogada assumindo o controle enquanto processava as informações. Isso é sério, Marina, muito sério. Se essas informações estão corretas, Rodrigo não está apenas com problemas financeiros. Ele está envolvido em crimes de colarinho branco que podem levar a anos de prisão. Marina colocou as mãos sobre a barriga, sentindo seu filho se mexer ali dentro. Como ela havia chegado àquele ponto. Como a vida que parecia tão promissora há apenas alguns meses havia se transformado naquele pesadelo. Quem enviaria isso? Ela perguntou. Por quê? Pode ser alguém querendo te proteger, ou pode ser alguém querendo usar você para chegar até Rodrigo. De qualquer forma, precisamos levar isso para as autoridades. Marina sentiu um nó na garganta. Levar para as autoridades significava tornar tudo oficial. Significava que não haveria mais volta, que qualquer possibilidade de salvar seu casamento seria destruída para sempre. Mas ela também sabia que não tinha escolha, não com a vida de seu filho em jogo. Há mais uma coisa, Letícia disse, virando para a última página. Olha isso. Era uma foto impressa, granulada, como se tivesse sido tirada de uma câmera de segurança. Mostrava Rodrigo encontrando-se com um homem que Marina não reconheceu, em algum lugar que parecia ser um estacionamento. A data no canto indicava que havia sido tirada 3 semanas atrás. O homem na foto tinha uma postura intimidadora. E mesmo através da imagem de baixa qualidade, Marina podia ver que não era o tipo de pessoa com quem alguém gostaria de ter dívidas. Acredito que esse seja um dos investidores enganados, Letícia analisou. Ou pior, alguém que Rodrigo pediu dinheiro emprestado para tentar cobrir o buraco que ele mesmo cavou. Marina se levantou da mesa sentindo-se sufocar. Ela caminhou até a janela, olhando para o jardim interno sem realmente ver nada. Sua mente estava acelerada, tentando processar todas aquelas informações, tentando reconciliar o homem que ela amava com o criminoso que esses documentos descreviam. Eu preciso confrontá-lo, ela disse finalmente. Preciso ouvir da boca dele o que está acontecendo de verdade. Marina, não sei se é uma boa ideia. Eu sei que não é, mas preciso fazer isso por mim, pelo nosso filho. Preciso olhar nos olhos dele e ouvir a verdade. Letícia suspirou, sabendo que quando Marina tomava uma decisão, era difícil fazê-la mudar de ideia. Então fazemos do meu jeito. Marcamos um encontro em lugar público. Eu vou junto e fico em uma mesa próxima. Qualquer sinal de problema e intervenho imediatamente. Marina concordou com a cabeça.
Era o máximo de segurança que conseguiria, enquanto ainda tentava obter respostas. A ligação para Rodrigo foi atendida no primeiro toque, como se ele estivesse esperando. Marina, graças a Deus, você está bem? O bebê está bem? Preciso falar com você, hoje à tarde, às 3 horas, no Café Floresta, na Avenida Paulista. Marina, podemos conversar em casa com privacidade. É no café ou não conversamos? Você escolhe. Houve uma pausa do outro lado da linha. Marina podia quase ouvir os pensamentos de Rodrigo, avaliando opções, calculando riscos. Está bem. 3 horas no Café Floresta. Estarei lá. Quando Marina desligou, suas mãos estavam tremendo novamente. Letícia se aproximou e a abraçou, um gesto simples, mas reconfortante. Vai dar tudo certo. Você é forte, mais forte do que imagina. As horas até as 3 da tarde passaram em um borrão ansioso. Marina trocou de roupa 3 vezes antes de decidir por um vestido de gestante azul marinho e uma jaqueta leve. Queria parecer forte, no controle, mesmo que por dentro se sentisse completamente despedaçada. O Café Floresta era um lugar agradável, com mesinhas de madeira espalhadas entre plantas e luz natural entrando por grandes janelas. Não era muito cheio naquela hora da tarde, apenas alguns clientes trabalhando em laptops ou conversando baixinho. Letícia escolheu uma mesa no canto, de onde podia observar tudo, e Marina se sentou perto da entrada, onde poderia ver Rodrigo chegando. Ele apareceu pontualmente às 3 horas. Marina quase não o reconheceu. Em menos de uma semana, ele parecia ter envelhecido anos. Havia olheiras profundas sob seus olhos, sua barba estava por fazer, e suas roupas, normalmente impecáveis, estavam amarrotadas. Ele a viu e caminhou até a mesa, sentando-se em frente a ela com movimentos cansados. Obrigado por aceitar me ver, ele começou, sua voz rouca. Marina não respondeu imediatamente. Ela apenas o estudou procurando nos traços familiares de seu rosto algum vestígio do homem por quem ela havia se apaixonado. Recebi alguns documentos hoje, ela disse finalmente, colocando o envelope sobre a mesa entre eles. Documentos que mostram que você me contou apenas uma fração da verdade. Rodrigo olhou para o envelope como se fosse uma cobra prestes a dar o bote. Ele não o abriu, mas Marina viu em seus olhos que ele sabia exatamente o que estava ali dentro. Quem te mandou isso? Não importa quem mandou, importa se é verdade. Você está envolvido em um esquema de fraude? Está devendo quase 2 milhões de reais para pessoas que podem te fazer mal? Rodrigo passou as mãos pelo rosto, um gesto de puro desespero. Começou pequeno, ele disse, sua voz pouco mais que um sussurro. Eu só queria dar uma vida melhor para nós, para você e para o bebê. Queria que você pudesse parar de trabalhar se quisesse. Queria que tivéssemos segurança financeira. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer alguns investimentos arriscados, eu pensei que podia controlar. Mas não podia. Não. E quando perdi o primeiro cliente, entrei em pânico. Em vez de assumir o erro, tentei recuperar investindo o dinheiro de outro cliente. E então outro. E outro. Até que virou uma bola de neve que não consigo mais controlar. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não ali, não na frente dele. E as apólices de seguro? Como elas se encaixam nisso tudo? Rodrigo desviou o olhar, incapaz de encarar Marina diretamente. Foi ideia de um dos credores. Ele disse que se algo acontecesse com você, o dinheiro do seguro poderia cobrir parte da dívida. Seria uma saída. As palavras caíram entre eles como pedras jogadas em um lago, criando ondas que se expandiam em círculos cada vez maiores de horror e incredulidade. Uma saída, Marina repetiu, sua voz gelada. Você está me dizendo que alguém sugeriu que minha morte seria conveniente, e você não só aceitou a ideia, como contratou 3 apólices diferentes? Não foi assim. Eu nunca faria nada para te machucar, Marina. Nunca. As apólices eram só uma precaução, uma forma de mostrar aos credores que eu estava tentando resolver a situação. Mostrando que, se eu morresse, especialmente durante uma gravidez de risco, você teria mais de 1 milhão de reais para pagar suas dívidas? Não! Marina, você tem que me ouvir! Mas Marina já havia ouvido o suficiente.
Ela se levantou da cadeira, apoiando-se na mesa, para equilibrar o peso da barriga. Eu te amei, Rodrigo. Te amei de verdade. Confiei em você completamente. E você transformou nosso casamento, nossa vida juntos, em uma fraude. Pior que isso, você me colocou em perigo. Colocou nosso filho em perigo. Marina, por favor, não vá embora assim. Podemos resolver isso juntos. Não há mais nós, Rodrigo. Não depois disso. Ela começou a se afastar, mas Rodrigo se levantou e segurou seu braço. Não com força, mas com desespero. Espera. Só mais uma coisa. Você precisa saber que há pessoas procurando por mim. Pessoas perigosas que não vão desistir até receberem seu dinheiro. Se elas descobrirem sobre você, sobre o bebê, podem tentar usar vocês para chegar até mim. Você precisa ter cuidado. Marina puxou seu braço de volta, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. E você só está me contando isso agora? Depois de tudo? Eu estava tentando te proteger. Achei que se você não soubesse de nada, estaria segura. Você não estava tentando me proteger, Rodrigo. Estava tentando se proteger. E agora é tarde demais. Marina caminhou em direção à saída, sentindo as pernas trêmulas, mas forçando-se a manter a compostura. Letícia rapidamente pagou sua conta e a seguiu, colocando um braço protetor ao redor dos ombros da amiga assim que saíram do café. Ouvi tudo, Letícia disse enquanto caminhavam rapidamente em direção ao carro. Vamos direto para a delegacia. Isso já passou de todos os limites. Mas antes que pudessem chegar ao carro, Marina sentiu algo estranho, uma dor aguda que atravessou sua barriga, fazendo-a dobrar-se sobre si mesma. Ela soltou um gemido de surpresa e dor. Marina, o que foi? Letícia a segurou, impedindo-a de cair. Não sei, uma dor forte, muito forte. Outra contração veio, mais intensa que a primeira. Marina sentiu suas pernas fraquejarem e um líquido quente escorrer por suas coxas. Seu olhar encontrou o de Letícia, e ambas compreenderam ao mesmo tempo. Meu Deus, sua bolsa estourou, Letícia disse, já pegando o celular para chamar uma ambulância. Vai ficar tudo bem, Marina. Respira fundo, a ambulância já está vindo. Marina tentou respirar, mas o pânico estava tomando conta. Era cedo demais. Ainda faltavam 4 semanas para a data prevista do parto. Seu bebê não estava pronto ainda. Rodrigo saiu correndo do café, tendo percebido o que estava acontecendo. Marina, deixa eu ajudar. Você fique longe dela, Letícia gritou, posicionando-se entre eles. Você já fez mal o suficiente. A ambulância chegou em tempo recorde, 10 minutos que pareceram uma eternidade. Marina foi colocada em uma maca, com Letícia segurando sua mão e murmurando palavras de encorajamento. Rodrigo tentou entrar na ambulância, mas foi impedido por Letícia e pelos paramédicos. Só acompanhantes autorizados, um deles disse firmemente. Eu sou o marido dela. E ela não quer você lá, Letícia rebateu. Eu vou com ela. No caminho para o Hospital São Lucas, o mesmo onde Marina havia estado dias atrás, as contrações ficaram mais frequentes e mais fortes. Marina apertava a mão de Letícia, tentando se concentrar em respirar, em manter a calma e não entrar em pânico completo. Você é forte, Letícia repetia como um mantra. Você e seu bebê vão ficar bem. Você é forte. Quando chegaram ao hospital, Marina foi rapidamente levada para a maternidade. O Dr. Fernando estava de plantão e assumiu imediatamente o caso. Após um exame rápido, ele explicou que o trabalho de parto havia começado e que, embora fosse prematuro, o bebê tinha boas chances se tudo corresse bem. Mas você precisa se acalmar, Marina, ele disse, sua voz firme, mas reconfortante. O estresse está acelerando tudo. Preciso que você respire fundo e confie em mim. Vamos cuidar de você e do seu bebê. As horas seguintes foram um borrão de dor, medo e determinação. Marina se agarrou à mão de Letícia como se fosse uma âncora, mantendo-a ligada à realidade. Gabriela chegou correndo, trazendo consigo a mãe de Marina, Sônia, que havia pegado o primeiro ônibus de Campinas assim que recebeu a ligação. Sônia entrou na sala de parto como um furacão de amor maternal, segurando a outra mão de Marina e murmurando orações e palavras de encorajamento. Minha menina forte, ela dizia. Você consegue. Você
Sempre foi forte. Do lado de fora, na sala de espera, Rodrigo apareceu. Ele tentou entrar, mas a enfermeira Juliana, que reconheceu Marina e se lembrava dos acontecimentos estranhos da última internação, foi firme em barrar sua entrada. A paciente solicitou que o senhor não seja admitido, ela disse, sua postura profissional mais inflexível. Rodrigo tentou argumentar, mas Juliana não cedeu. Havia algo em sua postura, na forma como ela se colocou entre ele e a porta da sala de parto, que deixava claro que ela não permitiria que nada ameaçasse a segurança de sua paciente. Dentro da sala, Marina lutava com cada contração, cada respiração, cada segundo que se arrastava. E então, após horas que pareceram durar dias, ela ouviu o som mais bonito do mundo, o choro de seu bebê. É um menino, o Dr. Fernando anunciou, levantando o pequeno ser coberto de vernix e sangue, mas perfeitamente formado e com pulmões fortes o suficiente para deixar claro que estava vivo e lutador. Marina desabou em lágrimas, um misto de alívio, alegria e exaustão completa. O bebê foi colocado em seu peito por alguns segundos preciosos antes de ser levado para a avaliação neonatal. Mas aqueles segundos foram suficientes para Marina sentir que tudo havia valido a pena. Ele está um pouco pequeno, mas está forte, o Dr. Fernando explicou enquanto a equipe trabalhava. Vamos mantê-lo em observação na UTI neonatal por alguns dias, mas todos os sinais são positivos. Sônia e Letícia abraçaram-se, chorando de alívio e alegria. Gabriela, que havia ficado na sala de espera, entrou correndo assim que foi permitida, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você conseguiu! Marina, você conseguiu! Mas enquanto Marina era levada para o quarto de recuperação, sua mente não estava apenas na alegria de ter trazido seu filho ao mundo. Estava também na realidade que a aguardava do lado de fora daquelas paredes hospitalares. Uma realidade cheia de incertezas, perigos e decisões difíceis que ela precisaria tomar. Naquela noite, enquanto descansava na cama hospitalar, tendo recebido permissão para visitar brevemente seu filho na UTI neonatal, Marina tomou algumas decisões. Decisões que mudariam o rumo de sua vida para sempre. Na manhã seguinte, ela daria entrada com um pedido de separação. Entregaria todos os documentos que havia recebido para as autoridades competentes e começaria a construir uma vida nova para ela e seu filho, uma vida longe das mentiras, dos perigos e do homem que ela pensava conhecer, mas que havia se revelado um completo estranho. Ela olhou para o berço vazio ao lado de sua cama, onde seu filho deveria estar se não precisasse de cuidados especiais, e fez uma promessa silenciosa. Eu vou te proteger. Ela sussurrou para o vazio. Não importa o que aconteça, não importa quem tente nos fazer mal, eu vou te proteger. Você vai crescer em um ambiente seguro, com amor verdadeiro, sem mentiras e sem medo. Eu prometo. E naquela noite, pela primeira vez em semanas, Marina dormiu profundamente. Não porque seus problemas haviam desaparecido, mas porque ela finalmente sabia o que precisava fazer. Ela havia encontrado sua força, não apenas como mulher, mas como mãe. E essa força era mais poderosa do que qualquer medo, qualquer ameaça, qualquer obstáculo que o destino pudesse colocar em seu caminho. Do lado de fora do hospital, Rodrigo permaneceu sentado em seu carro no estacionamento, observando as janelas iluminadas, sabendo que ali dentro estava sua família, mas sentindo-se mais distante deles do que nunca. Ele pegou o celular e olhou para as mensagens não respondidas de seus credores, cada uma mais ameaçadora que a anterior. Ele havia perdido tudo: seu casamento, a confiança da mulher que amava, a chance de ser um pai presente para seu filho. E agora, sentado ali na escuridão, ele finalmente começava a entender o custo real de suas escolhas. Não era apenas dinheiro. Era muito mais precioso que isso. Era amor, família, futuro. Mas seria tarde demais para consertar? Essa era a pergunta que ecoava em sua mente enquanto ele ligava o carro e se afastava do hospital, desaparecendo na noite paulistana, deixando para trás as únicas coisas que realmente importavam em sua vida. Os primeiros raios de sol entravam pela janela do Hospital São Lucas.
iluminando suavemente o quarto onde Marina passara mais uma noite. 5 dias haviam se passado desde o nascimento de Gabriel, nome que ela escolheu porque significava força de Deus, e cada dia trazia pequenas vitórias e novos desafios. O bebê permanecia na UTI neonatal, mas os médicos estavam otimistas. Ele ganhava peso, respirava cada vez melhor sozinho e mostrava aquela tenacidade que Marina reconhecia como sua. Ela havia estabelecido uma rotina nos últimos dias. Acordava cedo, tomava café rapidamente e passava a maior parte do tempo ao lado da incubadora de Gabriel, conversando com ele, tocando sua pele delicada através das aberturas, cantando baixinho as canções que sua própria mãe cantava para ela quando era criança. Os médicos diziam que a voz da mãe era fundamental para a recuperação de bebês prematuros, e Marina se agarrava a isso como se fosse sua missão sagrada. Letícia havia se tornado sua sombra protetora, dividindo o tempo entre o escritório e o hospital, trazendo notícias do mundo exterior que Marina ainda não estava pronta para enfrentar completamente. Gabriela aparecia todos os dias após o expediente, sempre com alguma surpresa, um livro novo, um lanche especial ou simplesmente sua presença alegre e reconfortante. E Sônia, sua mãe, havia praticamente se mudado para São Paulo, instalando-se no apartamento de Letícia e assumindo o papel de guardiã feroz de sua filha e neto. Rodrigo não havia voltado ao hospital desde aquele primeiro dia. Marina sabia, através de Letícia, que ele havia tentado ligar diversas vezes, mas ela não estava pronta para falar com ele. Não ainda, talvez nunca. As feridas eram profundas demais, a traição grande demais para serem simplesmente esquecidas ou perdoadas com palavras vazias. Na manhã daquele 6º dia, enquanto Marina observava Gabriel dormir tranquilamente em sua incubadora, uma enfermeira entrou, no quarto com uma expressão séria. Marina, há 2 detetives da Polícia Civil que gostariam de falar com você. Disseram que é sobre uma investigação em andamento. O coração de Marina acelerou. Ela sabia que esse momento chegaria eventualmente. Letícia havia entregue todos os documentos que receberam anonimamente para as autoridades 3 dias atrás, e desde então, Marina aguardava ansiosamente por algum tipo de resposta. Pode mandá-los entrar, ela disse, ajeitando-se na cadeira ao lado da incubadora. Os 2 detetives que entraram eram profissionais, mas não intimidadores. Uma mulher de uns 40 anos, cabelos curtos e olhar inteligente, que se apresentou como detetive Carla Santos, e um homem mais velho, de óculos e postura calma, o detetive Paulo Mendes. Ambos mostraram suas identificações e pediram permissão para sentar. Senhora Marina, obrigada por nos receber. Carla começou, sua voz gentil, mas firme. Sabemos que este é um momento delicado com seu bebê em recuperação, mas precisamos fazer algumas perguntas sobre seu marido, Rodrigo Oliveira. Marina assentiu, preparando-se mentalmente para o que viria a seguir. Podem perguntar. Paulo abriu uma pasta e retirou alguns documentos que Marina reconheceu imediatamente. Eram cópias dos mesmos papéis que ela havia recebido anonimamente. Estes documentos nos foram entregues por sua advogada, a doutora Letícia Fernandes. Eles mostram evidências de um esquema de fraude financeira envolvendo seu marido e possivelmente outras pessoas. Você sabia dessas atividades? Não, Marina respondeu com firmeza. Descobri tudo há uma semana. Rodrigo me contou que tinha problemas financeiros, mas apenas recentemente descobri a extensão real do que ele fez. E as apólices de seguro em seu nome? Você autorizou a contratação delas? Marina sentiu um nó na garganta, mas manteve a voz firme. Não. Descobri por acaso. Ele nunca me consultou sobre isso. Carla trocou um olhar significativo com Paulo antes de continuar. Marina, preciso ser direta com você. Baseado nas evidências que temos e em alguns depoimentos que coletamos, há razões para acreditar que você poderia estar em perigo. As apólices de seguro, combinadas com as dívidas de Rodrigo e a pressão de seus credores, criam um cenário preocupante. As palavras foram como um soco no estômago de Marina, mesmo que ela já suspeitasse disso em algum nível.
Vocês acham que ele poderia tentar me fazer mal? De verdade? Paulo se inclinou para a frente, sua expressão séria, mas compassiva. Não temos evidências concretas de que ele planejasse algo contra você, mas temos evidências de que ele estava sob pressão extrema de pessoas perigosas. E em situações assim, as pessoas às vezes fazem escolhas desesperadas. Marina olhou para Gabriel, dormindo tranquilamente, alheio a todo aquele horror. O que vai acontecer agora? Estamos emitindo um mandado de prisão preventiva contra Rodrigo, Carla explicou. Os crimes que ele cometeu são graves e há risco de fuga. Também vamos investigar todos os envolvidos no esquema, mas precisamos da sua cooperação. Qualquer informação adicional que você possa ter, qualquer documento, qualquer conversa que se lembre, pode ser crucial. Marina passou a próxima hora contando tudo que sabia, tudo que havia observado nos últimos meses. Os telefonemas estranhos, as mudanças de comportamento, as visitas ao hospital, os papéis que ele insistia para que ela assinasse. Carla e Paulo anotavam tudo meticulosamente, fazendo perguntas pontuais, esclarecendo detalhes. Quando finalmente terminaram, Marina se sentia exausta, como se tivesse revivido todo o pesadelo de uma só vez. Uma última coisa, Carla disse antes de sair. Você mencionou que recebeu esses documentos anonimamente. Tem alguma ideia de quem poderia ter enviado? Marina balançou a cabeça. Não faço ideia. Pensei que talvez fosse alguém que ele enganou, tentando se vingar. Ou alguém tentando te proteger, Paulo sugeriu. De qualquer forma, se receber qualquer outra comunicação anônima, nos avise imediatamente. Depois que os detetives saíram, Marina ficou sozinha com Gabriel novamente. Ela colocou a mão sobre o vidro da incubadora, observando o pequeno peito de seu filho subir e descer em um ritmo constante e tranquilizador. Está acabando, ela sussurrou para ele. Todo esse pesadelo está acabando, meu amor. Logo vamos para casa e começar uma vida nova, só eu e você. Mas as palavras soavam mais confiantes do que ela realmente se sentia, porque Marina sabia que, mesmo com Rodrigo sendo preso, mesmo com toda a verdade vindo à tona, as cicatrizes que aquela experiência havia deixado nela levariam muito tempo para cicatrizar. 2 dias depois, a notícia chegou. Rodrigo havia sido preso ao tentar embarcar em um voo para o Paraguai. Ele estava com documentos falsos e uma mala cheia de dinheiro em espécie, claramente tentando fugir do país antes que o mandado de prisão fosse executado. A notícia correu nos jornais locais. Consultor financeiro de São Paulo, preso por esquema de fraude milionária. Marina leu a notícia no celular sentindo uma mistura complexa de emoções. Alívio, porque ele não representava mais uma ameaça direta. Tristeza pelo que poderia ter sido e nunca seria. Raiva por todas as mentiras, toda a manipulação. E, surpreendentemente, uma pontinha de pena pelo homem que ela amou e que agora enfrentaria as consequências de suas escolhas. Letícia apareceu no hospital naquela tarde com mais notícias. As investigações estão avançando rápido. Descobriram mais coisas. Rodrigo não estava apenas fraudando clientes. Ele estava trabalhando com outras pessoas. Um grupo organizado que operava vários esquemas similares em São Paulo e outros estados. Ele era apenas uma peça de algo muito maior. Marina fechou os olhos, processando a informação. Quanto tempo ele vai ficar preso? Se for condenado por tudo que estão investigando, provavelmente entre 5 e 10 anos, talvez mais. A realidade daquelas palavras pesou sobre Marina. Gabriel cresceria sem conhecer o pai. Seus primeiros passos, suas primeiras palavras, seus primeiros dias de escola. Tudo aconteceria sem Rodrigo. Parte dela achava que ele merecia, que aquilo era justiça. Mas outra parte, a parte que ainda se lembrava do homem por quem ela se apaixonou, sentia uma tristeza profunda por tudo que havia sido perdido. Há mais uma coisa, Letícia continuou, sua voz ficando mais suave. Descobriram quem enviou os documentos anonimamente. Marina olhou para a amiga surpresa. Quem? A secretária de Rodrigo no escritório. Ela se chama Beatriz.
Aparentemente ela sabia de tudo há meses, mas tinha medo de falar porque Rodrigo ameaçou demiti-la se ela contasse algo. Mas quando ela descobriu sobre as apólices de seguro e ouviu uma conversa suspeita entre Rodrigo e um de seus credores, ela ficou com medo de que algo pudesse acontecer com você. Então juntou todas as evidências que conseguiu e te enviou. Marina sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Uma completa estranha havia arriscado seu emprego, possivelmente sua segurança, para protegê-la. Eu preciso agradecer a ela. Ela quer te conhecer se você estiver disposta. Disse que se sente responsável por não ter falado antes. Claro, traga-a aqui. Eu quero conhecê-la pessoalmente. Beatriz apareceu no dia seguinte, uma mulher de uns 30 anos, com olhos gentis e uma postura tímida. Ela segurava nervosamente sua bolsa enquanto entrava no quarto onde Marina a aguardava. Obrigada por aceitar me ver. Beatriz começou, sua voz tremendo levemente. Eu sei que não tenho desculpa para ter demorado tanto para agir. Marina se levantou e, para a surpresa de Beatriz, a abraçou. Você salvou minha vida, Marina disse, as lágrimas finalmente caindo livremente. Salvou a vida do meu filho. Como eu poderia estar com raiva de você? As duas mulheres choraram juntas, unidas por uma experiência que nenhuma delas havia escolhido, mas que as conectara de forma permanente. Beatriz contou detalhes que Marina não conhecia sobre como Rodrigo havia mudado ao longo dos meses, tornando-se cada vez mais desesperado, mais irracional. Como ele passava horas ao telefone com pessoas que claramente o ameaçavam. Como ela o viu mais de uma vez chorando sozinho em seu escritório. Ele não era um homem mau no começo, Beatriz disse. Acho que ele simplesmente fez escolhas erradas e depois não soube como voltar atrás. E quanto mais fundo cavava, mais impossível ficava sair. Marina sabia que Beatriz estava certa. Rodrigo não era um monstro, era um homem falho que tomou decisões terríveis e que agora pagaria o preço por elas. Mas isso não mudava o fato de que suas ações haviam destruído sua família, colocado sua esposa e filho em perigo e magoado inúmeras pessoas ao longo do caminho. Nos dias seguintes, Marina começou a reconstruir sua vida pedaço por pedaço. O advogado que Letícia indicou começou o processo de separação formal. Não seria rápido nem fácil, mas era necessário. Marina precisava proteger legalmente a si mesma e a Gabriel de qualquer complicação futura envolvendo as dívidas e crimes de Rodrigo. Gabriel, por sua vez, continuava melhorando a cada dia. Após 2 semanas na UTI neonatal, ele foi finalmente liberado para ir para casa. Marina nunca esqueceria aquele momento, quando a enfermeira Juliana colocou Gabriel em seus braços pela primeira vez, sem todos aqueles fios e monitores, apenas seu bebê, pequeno mas forte, olhando para ela com aqueles olhos escuros que pareciam ver direto em sua alma. Ele é um lutador, Juliana disse, com um sorriso. Assim como a mãe dele. Sônia havia preparado o apartamento de Marina para a chegada do bebê. Ela limpou cada canto, reorganizou o quartinho que Marina havia começado a montar meses atrás e encheu a geladeira com comida caseira. Quando Marina entrou em seu apartamento carregando Gabriel pela primeira vez, ela sentiu uma onda de emoções contraditórias. Aquele lugar tinha tantas memórias, boas e ruins. Ali, ela havia sido feliz com Rodrigo nos primeiros anos. Ali, eles haviam planejado seu futuro juntos. Mas também era ali que ela havia descoberto suas mentiras, onde havia encontrado as apólices de seguro, onde havia sentido medo pela primeira vez da pessoa que amava. Podemos procurar outro apartamento se você quiser, Sônia sugeriu, percebendo o conflito no rosto da filha. Começar totalmente do zero. Marina olhou ao redor, para as paredes que ela mesma havia pintado, para os móveis que havia escolhido com tanto cuidado, para o pequeno jardim na varanda que ela cultivava com amor, e então olhou para Gabriel, dormindo tranquilamente em seus braços. Não, ela disse com determinação. Este é nosso lar. Não vou deixar que as ações de Rodrigo me tirem isso também. Vamos fazer novas memórias, aqui. Memórias boas, cheias de amor e verdade, e foi exatamente o que ela fez. Nas semanas seguintes, Marina começou a transformar aquele espaço.
Ela redecorou o quarto que havia sido dela e de Rodrigo, tornando-o seu santuário pessoal. Colocou fotos novas nas paredes, fotos de Gabriel, de sua mãe, de suas amigas, de momentos felizes que não estavam contaminados por mentiras. Ela transformou o pequeno escritório onde Rodrigo costumava trabalhar em um espaço de leitura aconchegante, com uma poltrona confortável e estantes cheias de livros. Gabriela e Letícia eram presenças constantes, ajudando com Gabriel, trazendo jantar quando Marina estava cansada demais para cozinhar, simplesmente ficando ali quando ela precisava de companhia. Dona Célia, a vizinha que havia sido a primeira a socorrê-la, tornou-se uma avó honorária para Gabriel, sempre pronta com conselhos não solicitados, mas bem intencionados sobre cuidados com bebês. 3 meses após o nascimento de Gabriel, Marina recebeu uma carta. Era de Rodrigo, escrita do presídio, onde aguardava julgamento. Ela segurou o envelope por um longo tempo antes de finalmente abri-lo, seu coração acelerado sem saber o que esperar. A carta começava com um pedido de desculpas. Páginas e páginas de desculpas, explicações, justificativas. Rodrigo contava como tudo havia começado, como ele havia se deixado levar pela ambição e pelo medo, como cada mentira levava a outra maior, como ele se sentia envergonhado e arrependido por tudo que havia feito. Mas foi o final da carta que realmente tocou Marina. Rodrigo escreveu sobre Gabriel, sobre como ele havia visto uma foto que o advogado dele mostrou, tirada por Sônia, quando Gabriel tinha 1 mês. Ele escreveu sobre como doía saber que seu filho estava crescendo sem ele, mas que ele entendia que era consequência de suas próprias ações. Ele não pedia perdão, porque dizia não merecer. Apenas pedia que um dia, quando Gabriel fosse velho o suficiente para entender, Marina contasse a ele que seu pai o amava, mesmo que tivesse sido um homem fraco e falho. Marina leu a carta 3 vezes, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Quando terminou, ela a dobrou cuidadosamente e a colocou em uma caixa especial, junto com outras lembranças do passado que ela não estava pronta para jogar fora, mas também não queria ter à vista constantemente. Ela não respondeu à carta. Não ainda. Talvez um dia, quando as feridas estivessem menos doloridas, quando ela conseguisse pensar em Rodrigo sem sentir aquela mistura complexa de raiva, tristeza e traição. Mas não agora. Agora ela precisava se concentrar em Gabriel e em si mesma. O julgamento de Rodrigo aconteceu 6 meses depois. Marina não foi. Letícia representou seus interesses, garantindo que ela não fosse de forma alguma responsabilizada pelas ações dele. Rodrigo foi condenado a 8 anos de prisão por fraude, formação de quadrilha e tentativa de ocultação de patrimônio. Ele seria elegível para a progressão de regime após 3 anos, se mantivesse bom comportamento. Quando Marina recebeu a notícia da condenação, ela não sentiu a satisfação vingativa que pensou que sentiria. Em vez disso, sentiu apenas uma tristeza profunda e um alívio de que aquele capítulo estava finalmente fechado. Ela poderia seguir em frente agora, sem olhar constantemente por cima do ombro, sem se perguntar quando o próximo problema iria surgir. Gabriel crescia rápido, transformando-se em um bebê alegre e curioso. Ele tinha o sorriso fácil de Marina e, ironicamente, os olhos escuros e intensos de Rodrigo. Cada marco de desenvolvimento era celebrado como uma vitória. Cada risada, uma lembrança de que a vida continuava, que havia beleza e alegria mesmo após tanta dor. Marina voltou ao trabalho gradualmente, primeiro meio, período, depois integral. Seu escritório de arquitetura foi compreensivo e flexível, permitindo que ela trabalhasse de casa quando necessário. Ela descobriu que tinha uma força que não sabia possuir, uma capacidade de balancear maternidade, trabalho e sua própria recuperação emocional que a surpreendeu. 1 ano após o nascimento de Gabriel, Marina estava sentada no pequeno jardim do apartamento, observando seu filho brincar com blocos coloridos, quando Letícia apareceu com uma garrafa de vinho e 2 copos. "Estou comemorando", ela anunciou. "O divórcio foi oficialmente finalizado. Você está oficialmente livre." Marina pegou o copo que Letícia lhe ofereceu e ergueu em um brinde silencioso. Livre. A palavra tinha tanto peso, tanto significado.
Ela era livre legalmente, mas mais importante que isso, ela era livre emocionalmente. Ela havia passado por um inferno e saído do outro lado, não apenas sobrevivendo, mas realmente vivendo. Sabe o que percebi? Marina disse, observando Gabriel rir enquanto derrubava uma torre de blocos. Por muito tempo, defini minha vida em relação a outras pessoas. Eu era a filha de Sônia, a esposa de Rodrigo, a amiga de vocês. Mas agora sou Marina, e sou a mãe de Gabriel, e isso é suficiente. Eu sou suficiente. Letícia sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você sempre foi suficiente. Só precisava perceber isso. Naquela noite, depois que Letícia foi embora e Gabriel estava dormindo em seu berço, Marina ficou acordada pensando em tudo o que havia passado. O medo, a dor, a traição, mas também a força que descobriu em si mesma, o amor incondicional de sua mãe e amigas, e a alegria pura que Gabriel trouxe para a sua vida. Ela pegou um caderno novo que havia comprado e começou a escrever. Não uma carta para Rodrigo, mas uma carta para Gabriel, para que ele lesse quando fosse mais velho. Ela escreveu sobre como ele foi concebido no amor, mesmo que esse amor tenha se revelado imperfeito. Escreveu sobre os erros de seu pai, mas também sobre suas qualidades, porque ela não queria que Gabriel crescesse odiando metade de sua herança genética. Escreveu sobre força, sobre perdão, sobre como às vezes as pessoas que amamos nos decepcionam, mas que isso não significa que devemos fechar nossos corações para o amor. E por último, ela escreveu sobre esperança, sobre como, mesmo nas noites mais escuras, a luz sempre encontra um caminho para romper as sombras, sobre como ela havia encontrado essa luz nele, em seu filho, em sua razão de lutar e seguir em frente. 2 anos se passaram como um piscar de olhos. Gabriel deu seus primeiros passos na sala de estar, com Marina, Sônia, Gabriela e Letícia, assistindo e aplaudindo como se ele tivesse conquistado o mundo. E em certo sentido ele tinha. Ele havia conquistado o mundo de Marina, tornando-se seu sol, sua lua, sua razão de ser. Marina prosperava profissionalmente também. Seu escritório de arquitetura a promoveu a gerente sênior de projetos, reconhecendo não apenas seu talento, mas também sua resiliência e capacidade de liderança. Ela usou sua experiência para ajudar outras mulheres no escritório que passavam por situações difíceis, tornando-se uma mentora não oficial e uma ouvinte compassiva. Em uma tarde de sábado, quando Gabriel tinha 2 anos e meio, Marina recebeu uma visita inesperada. Era a detetive Carla Santos, que não via desde os primeiros dias após o nascimento de Gabriel. "Espero não estar atrapalhando", Carla disse quando Marina abriu a porta. "De jeito nenhum. Entre, por favor." Elas se sentaram na sala com Gabriel brincando no canto com seus carrinhos, e Carla explicou o motivo de sua visita. A investigação foi concluída completamente. Desmontamos toda a rede de fraudes que Rodrigo estava envolvido. Mais de 15 pessoas foram presas, incluindo alguns dos credores que o ameaçavam. O dinheiro que conseguimos recuperar está sendo devolvido às vítimas. "Isso é ótimo", Marina disse sinceramente. "Há uma coisa que você merece saber", Carla continuou, sua expressão ficando mais séria. "Durante as investigações, descobrimos que um dos credores, um homem particularmente perigoso, realmente havia instruído Rodrigo a encontrar uma forma de acionar os seguros rapidamente. Havia conversas gravadas, mensagens. Rodrigo estava realmente sendo pressionado para fazer algo que poderia ter te colocado em perigo sério." Marina sentiu um frio percorrer sua espinha, mesmo depois de tanto tempo. "Mas no final", Carla disse, sua voz ficando mais suave, "ele não fez. Mesmo sob pressão extrema, mesmo desesperado, ele não seguiu em frente com isso. Não sei se isso muda alguma coisa para você, mas achei que você deveria saber. Ele escolheu tentar fugir em vez de fazer algo que pudesse te machucar." Marina absorveu essa informação em silêncio. Mudava alguma coisa? Ela não sabia ao certo. Não apagava as mentiras, a manipulação, o perigo em que ele havia colocado sua família. Mas talvez mostrasse que, em algum lugar, profundo,
Ainda havia um resquício do homem que ela amou, um resquício de humanidade que não permitiu que ele cruzasse aquela linha final e definitiva. Obrigada por me contar, Marina finalmente disse. Depois que Carla foi embora, Marina ficou sentada em silêncio por um longo tempo, processando. Gabriel veio até ela carregando seu carrinho favorito. Mamãe triste? Ele perguntou com aquela intuição que crianças pequenas têm. Marina o pegou no colo e o abraçou apertado. Não, meu amor. Mamãe está bem. Mamãe está ótima, na verdade. E era verdade. Ela estava bem. Melhor do que bem. Ela havia passado por uma tempestade que poderia ter a destruído, mas em vez disso, havia saído mais forte. Havia aprendido que força não significa não sentir medo ou dor, mas sim continuar seguindo em frente apesar deles. Havia aprendido que família não é apenas sangue, mas as pessoas que escolhem ficar ao seu lado nos momentos mais escuros. Havia aprendido que o amor verdadeiro, seja por um filho, uma mãe ou amigas, é a força mais poderosa do mundo. Mais importante, ela havia aprendido a amar a si mesma, a confiar em seus instintos, a saber que ela era capaz de proteger e prover para seu filho, mesmo quando tudo parecia impossível. 3 anos após aquela noite fatídica no hospital, Marina estava em um lugar completamente diferente. Ela havia mudado de apartamento, não porque o antigo tivesse memórias ruins, mas porque estava pronta para algo novo. O novo apartamento era menor, mas tinha mais luz, uma sacada maior onde Gabriel podia brincar e ficava mais perto de sua mãe, que havia se mudado definitivamente para São Paulo para estar mais próxima do neto. Em uma tarde ensolarada de domingo, Marina estava no parque com Gabriel quando seu filho correu até ela, animado. Mamãe, mamãe, olha o passarinho. Marina olhou para onde ele apontava e viu um pequeno pássaro azul pousado em um galho próximo, cantando alegremente. Gabriel ficou maravilhado, seus olhos brilhando com aquela inocência pura que só as crianças têm. E naquele momento, observando seu filho descobrir a beleza do mundo, Marina percebeu algo fundamental. Ela não era mais definida pelo que Rodrigo havia feito. Não era mais a mulher que foi traída, enganada, colocada em perigo. Ela era simplesmente Marina, mãe de Gabriel, arquiteta talentosa, filha amada, amiga leal. Uma mulher completa em si mesma, forte em suas vulnerabilidades, sábia em suas experiências. As cicatrizes do passado ainda estavam lá, é claro, provavelmente sempre estariam, mas elas não a definiam mais. Eram apenas parte de sua história, capítulos que a haviam moldado, mas que não determinavam seu futuro. Ela pegou Gabriel no colo e girou com ele, ambos rindo sob o sol quente de São Paulo. E naquele riso, naquela alegria pura e simples, Marina encontrou sua redenção final. Não no perdão a Rodrigo, embora talvez isso viesse com o tempo, mas no perdão a si mesma por ter confiado, por ter amado, por ter sido humana e falível. A vida continuava. Gabriel cresceria, faria perguntas difíceis sobre seu pai quando ficasse mais velho, e Marina responderia com honestidade e compaixão. Talvez um dia Gabriel quisesse conhecer Rodrigo, e ela respeitaria essa decisão. Mas por enquanto, eles eram felizes, completos em sua pequena família escolhida e construída com amor. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, Marina olhou para o horizonte e sorriu. Ela havia sobrevivido. Mais do que isso, ela havia florescido. E esse era o maior triunfo de todos. Porque no final, não importa quão escura seja a noite, o sol sempre volta a nascer. E Marina havia aprendido não apenas a sobreviver à escuridão, mas a dançar na luz que inevitavelmente viria depois. Ela era uma sobrevivente, uma guerreira, mas acima de tudo, ela era uma mãe que faria qualquer coisa para proteger seu filho e garantir que ele crescesse conhecendo apenas amor, verdade e segurança. E isso, Marina sabia em seu coração, era tudo o que realmente importava.